Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é do Enem 2023, o assunto da questão é a isomeria espacial. Os pré-requisitos necessários para resolvermos esta questão é isomeria geométrica, isomeria ótica, analisar cadeias carbônicas e a tetravalência do carbono. Então, vamos lá para a questão. Então, a questão é a seguinte. Entre os medicamentos mais comuns consumidos para o alívio da dor está o ibuprofeno, um composto quiral com ação anti-inflamatória e efeito analgésico, que é comercializado como fármaco opticamente puro, ou seja, sem a mistura com o outro isômero ótico. A forma estrutural plana do ibuprofeno é, então, que tem a forma estrutural do ibuprofeno, dada pela questão. Quando você tem um composto que tem um carbono heterogêneo, o carbono antigamente chamado de carbono quiral, você vai ter, se você tem um carbono heterogêneo, você vai ter uma imagem especular. Você tem um composto e você tem um outro composto que é a imagem especular dele, mas que não se sobrepõe. Ele está falando aqui que quando você compra o ibuprofeno, você está comprando apenas um desses isômeros óticos. Um deles vai ter o efeito aí, que ele comenta que é ter o efeito anti-inflamatório e o efeito analgésico. Além do ibuprofeno, destacam-se também os princípios ativos a seguir, presentes em outros medicamentos para alívio da dor. Então, tem aqui 5 outros medicamentos, além do ibuprofeno. Você tem a fenacetina, paracetamol, dipirona sódica, diclofenaco sódico e butilbrometo de escopolamina. São aqui essas 5 alternativas que vão estar na questão. O princípio ativo que apresenta o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno é o ou a. Então, quando ele fala aqui, mesmo tipo de isomeria espacial, existem 2 tipos de isomeria dentro da química orgânica. Você tem a isomeria plana, onde você pode ter isômero de função, isômero de posição, isômero de cadeia, isômero de compensação, que é a antiga metameria, e você tem a tautomeria. Então são os 5 tipos de isômeros planos que ocorrem dentro da química orgânica. E existe a isomeria espacial, onde você tem os 2 tipos, a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Ele não está se referindo qual dessas duas. A gente vai ter que analisar primeiro qual isomeria espacial vai ter, ou é ótica ou vai ser geométrica. A gente vai procurar a isomeria no ibuprofeno e depois nós vamos ver qual dos outros 5 compostos vão ter o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno. Analisando aqui o ibuprofeno, para ter isomeria geométrica, eu vou ter que ter uma ligação dupla na cadeia aberta e vamos chamar aqui de um grupo 1, um grupo 2, um grupo 3 e um grupo 4. Então, na isomeria geométrica na cadeia aberta, vou procurar ligação dupla. Na cadeia fechada, vamos supor na isomeria geométrica, eu teria que ter uma cadeia que não seja aromática. Aqui a única parte fechada do ibuprofeno é aromática. Então, não vai existir geometria geométrica aqui. Por quê? Porque na cadeia fechada, mas que não é aromática, eu preciso ter, por exemplo, um hidrogênio para trás e um cloro para frente. Posso ter um cloro para frente e um hidrogênio para trás. Em cada carbono, para que tenha isomeria geométrica numa cadeia fechada, cada carbono precisa ter 2 átomos. Por causa dessas ligações duplas aqui dentro, cada carbono aqui só vai estar ligado a um átomo. Então não tem como ocorrer isomeria geométrica na parte aromática da molécula. Então não precisamos nem analisar a parte aromática. Na parte que não é aromática,
nós não temos ligação dupla entre carbonos. Aqui tem uma ligação dupla? Tem, mas não é entre carbonos. Dentro da geometria espacial, geométrica já está fora. Então vamos procurar a isomeria ótica agora. A isomeria ótica ela vai precisar que o carbono tenha 4 substituintes diferentes. Esse carbono aqui está ligado com 3 hidrogênios. Esse carbono está ligado com 2 grupos que são iguais, então também não pode ser. Esse carbono aqui está ligado com 2 hidrogênios que são iguais, então não pode ser. No aromático, não vai ter como eu tenha 4 substituintes diferentes. Então, não pode estar aqui. Vou analisar aqui agora. Analisando esse carbono. Esse carbono tem 4 substituintes diferentes? Tem. Primeiro, nós estamos vendo carbono com 3 ligações simples. Então, falta mais alguém aqui. Quem que falta aqui? Um hidrogênio. Aqui tem um hidrogênio ligado. A gente não precisa colocar nesse tipo de representação em bastão, mas nós, como químicos, sabemos que o carbono vai fazer 4 ligações. Se ele só está fazendo 3 ligações simples, vai faltar um hidrogênio para formar as 4 ligações desse carbono. Então, esse carbono está ligado com o hidrogênio, que é diferente desse grupo, que é diferente desse grupo e que é diferente desse grupo. Então, são 4 grupos diferentes? São 4 grupos diferentes, sim. Aqui tem uma metila, que é diferente dessa carboxila, que é diferente do hidrogênio, que é diferente de todo esse grupo aqui. Então, o tipo de isomeria que nós vamos ter aqui é a isomeria ótica. Por quê? Porque nós temos aqui um carbono que diz aqui no enunciado o carbono quiral, que agora é chamado de carbono estereogêneo. Okay? Então, temos aqui um carbono quiral, um carbono assimétrico, um carbono estereogênico. Dentre essas 5 alternativas, nós temos aqui 5 medicamentos bem comuns. Algum deles vai ter a isomeria ótica. Esse que nós vamos procurar aqui agora. Esse carbono tem 3 hidrogênios, não pode ser. Esse carbono tem 2 hidrogênios, tem 2 caras iguais, então não pode ser. No aromático, não preciso analisar, porque não vai estar ligado a 4 átomos por causa das ligações duplas. Esse carbono está fazendo uma ligação dupla, então não vai estar ligado a 4 átomos. Então, fenacetina está fora. Não tem isomeria ótica. Paracetamol, aqui é oxigênio, não preciso analisar. Aromático, não preciso analisar. Esse carbono está fazendo uma ligação dupla, só vai estar ligado a 3 átomos. Não tem como fazer isomeria ótica. Esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios que são iguais. Então, não tem nenhum carbono aqui que tenha 4 substituintes diferentes. Paracetamol está fora. Dipirona, anel, não preciso analisar, anel aromático. Esse carbono está fazendo uma ligação dupla, então só vai estar ligado a 3 átomos, não pode ser. Da mesma forma que esse carbono tem uma ligação dupla, esse carbono tem uma ligação dupla, não podem ser. Esses 2 carbonos, na verdade esses 3 carbonos, estão ligados a 3 átomos que são iguais, então não tem como ter 4 substituintes diferentes, não podem ser. E esse carbono está ligado a 2 hidrogênios também que são iguais. Então, não tem nenhum carbono que tem 4 substituintes diferentes em volta. Então, a dipirona também está fora. Diclofenaco sódico. Não preciso analisar. Não preciso analisar. Esse carbono tem 2 hidrogênios que são iguais. Então, não pode ser. Esse carbono está ligado a 3 átomos. Para ter isomeria ótica tem que estar ligado a 4. E aí, esses 4 têm que ser diferentes entre si. Então, não pode ser nenhum desses 2 carbonos. Agora, analisando o butilbrometo de escopolamina. Bom, só vai poder ser esse. E onde estão esses carbonos quirais, ou esses carbonos estereogênicos? Quem montou essa prova, essa questão aqui do Enem, foi um amigão. Por quê? Porque ele já colocou esse hidrogênio aqui. Nenhuma outra molécula ele colocou o hidrogênio. Aqui ele colocou. Já faltou só ele colocar uma seta. Ó, o carbono quiral é esse aqui, ou o carbono estereogênico é esse aqui. Faltou só ele colocar uma seta. Esse aqui é mesmo o carbono estereogênico? É, porque ele está ligado com hidrogênio, está ligado com esse grupo, está ligado com este grupo e está ligado com tudo isso aqui. Então, esse carbono aqui
tem 4 substituintes diferentes. 1, 2, 3, 4. São 4 grupos diferentes ligados nesse carbono, como vocês podem ver. Então, esse carbono aqui é um carbono assimétrico, é um carbono estereogênico. Então, a alternativa correta é a alternativa E, por causa deste carbono assimétrico. Tem mais carbono assimétrico aqui? Tem. Esse carbono aqui também é assimétrico. Está ligado com esse oxigênio, está ligado com esse hidrogênio, e aí o caminho começa a ser diferente. Quando você vai andando, ó, cheguei em carbono igual. Só que aí esse carbono aqui, ele está ligado com esse nitrogênio, enquanto que eu ando para cá, esse carbono está ligado com o oxigênio. Então o caminho está sendo diferente. Por isso, esse aqui seria um outro carbono estereogênico. Mas nós já encontramos um. Ele queria saber que a gente tivesse o mesmo tipo de isomeria. E aí, só esse aqui já bastava. Ok? A alternativa correta pelo gabarito do Enem é a alternativa E, onde nós demonstramos aí onde estava o carbono estereogênico, ou carbono quiral. Então, no ibuprofeno ele estava aqui. Você vê que aqui no ibuprofeno ele não colocou aquele hidrogênio lá, né? Mas no butilbrometo de escopolamina ele colocou o hidrogênio para mostrar lá para você encontrar. Tá certo? Então, a questão que nós íamos resolver hoje era essa. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!